dia a todas, bom dia a todos. Quero cumprimentar, agradecer toda a diretoria da Associação Comercial de Santos, do Jornal A Tribuna, em nome do Roberto, diretor-presidente, mas agradeço toda a equipe, cumprimentar a militância do PSOL, a militância do PCB, do Movimento Sindical de Santos, que está aqui presente também nessa nossa atividade, cada um e cada uma. Veja, vou direto ao assunto, até pelo atraso, quero me justificar também por ele, pegando uma operação descida lá na Imigrantes. A assessoria justificou. Ah, muito bem. Nós queremos colocar aqui o que nós acumulamos e debatemos na nossa candidatura sobre os caminhos para tirar o Brasil da crise. O Brasil está numa das maiores crises da sua história, uma crise com recuperação extremamente lenta, apesar das promessas em contrário, e nós entendemos que a saída para essa crise passa por retomada do desenvolvimento do país com distribuição de renda e respeito ao direito dos trabalhadores. Esse é o caminho. E para isso estão colocados 3 desafios que eu queria apontar nessa manhã de hoje, para que após a gente possa debater, ouvir inclusive as contribuições dos filiados e filiadas da Associação Comercial de Santos. Vejam, a primeira medida que nós entendemos necessária para que o Brasil saia dessa crise é a retomada do investimento público. Nos últimos 3 anos, se vendeu uma ideia de que o Brasil voltaria a crescer com uma política de ajuste fiscal que corta investimentos públicos. Foi o que se fez. O governo Temer, com Henrique Meirelles como ministro da Fazenda, fez isso de uma maneira atroz nos últimos 2 anos e, façamos justiça, essa política já havia se iniciado com o segundo mandato da Dilma, quando coloca o Joaquim Levy no Ministério da Fazenda. Desde 2015, nós vivemos um momento de ajuste fiscal, como se zerar o déficit ou economizar nas contas públicas automaticamente gerasse uma confiança e que os investidores internacionais, então, veriam o Brasil com bons olhos e a economia seria retomada. Bom, nós precisamos constatar hoje, em 2018, que não foi isso que aconteceu. Ao contrário, nós temos 14 milhões de desempregados no país. Nós temos a renda do povo trabalhador estagnada, queda nas atividades comerciais e econômicas, queda na concessão de crédito e tanto os empresários como os consumidores endividados. Esse é o cenário depois de 3 anos da política de ajuste fiscal. E não era de se esperar menos. É preciso olhar as experiências internacionais e é preciso fazer um cálculo econômico. Quando o Estado corta investimentos públicos, o resultado automático e natural é gerar desemprego e queda na renda. Se o Estado deixa de contratar, deixa de injetar recursos na economia, evidentemente isso gerará menos empregos. E com os trabalhadores com menos emprego e menos renda, consomem menos. A redução do consumo, além de impactar diretamente na atividade comercial, impacta também na arrecadação. Com as pessoas consumindo e ganhando menos, o Estado arrecada menos. E é por isso que a política de ajuste fiscal tem gerado, além da recessão econômica, um desajuste fiscal. Só se corta e os déficits se repetem. Diziam que essa política iria conter o aumento da dívida pública. Muito bem, vamos olhar os números. Em dezembro de 2014, antes de começar a política de austeridade, a dívida pública estava em 59% do PIB. Hoje,
Depois de 3 anos da política que resolveria e conteria a dívida está em 74% do PIB. É uma política insana que só serve para dar lucro a banqueiros. Quem tem ganho com essa política no Brasil é o sistema financeiro, são os especuladores de curto prazo. Tanto é que no último trimestre nós tivemos 17 bilhões de lucro dos bancos, com a economia totalmente parada e com desemprego em alta. Essa política precisa ser revertida e no nosso governo será revertida. Nenhum país jamais saiu de crise sem investimento público. Peguem o exemplo dos próprios Estados Unidos, que não podem ser acusados de intervenção excessiva do Estado. País de matriz liberal, do ponto de vista econômico. Estados Unidos lida com a crise de 2008 com trilhões de dólares de injeção do Estado norte-americano na economia. É assim que nós vamos conseguir retomar um projeto de desenvolvimento. É por isso que nós estamos apresentando e propondo o programa Levanta Brasil. O programa Levanta Brasil vai gerar 6 milhões de empregos nos primeiros 2 anos de governo, com investimento de 180 bilhões de reais. E esse investimento vai ser focado em infraestrutura econômica, mas sobretudo em infraestrutura social. Na área de educação, com construção de creches e escolas, na área da saúde, com UBSs e hospitais, na área da moradia popular e do saneamento básico, que é uma vergonha nacional. Em pleno século XXI, 45% da população brasileira não tem acesso ao saneamento básico. Isso evidentemente influencia nos custos em saúde. Pesquisas da Organização Mundial de Saúde mostram que a cada real ou dólar investido em saneamento básico, é 4 que se economizam em saúde pública. Então, nós vamos fazer esse plano de investimentos que vai atender a necessidade do trabalhador e do povo brasileiro de uma só vez 2 necessidades. Primeiro, vai gerar emprego e renda. E segundo, vai se construir equipamentos que permitam serviços públicos de qualidade. Quando você constrói uma escola, você vai gerar emprego para a construção da escola, você vai gerar emprego de quem vai trabalhar na escola e você vai melhorar o serviço educacional daquela região. Este é o caminho para a retomada de desenvolvimento com distribuição de renda e com atendimento a direitos sociais. E quero colocar aqui, quando se fala em direitos, que não há possibilidade de um desenvolvimento civilizatório que respeite a população brasileira com essa legislação trabalhista que foi aprovada no governo Temer. Não é dilapidando direitos trabalhistas que a economia brasileira será mais competitiva. O Brasil não tem que olhar Bangladesh como exemplo. O Brasil não tem que olhar países que construíram competitividade no mercado internacional, destruindo os direitos dos trabalhadores e com isso destruindo a economia doméstica. Porque quando os trabalhadores ganham menos, você desaquece o mercado interno. O Brasil tem todas as condições de construir um modelo de desenvolvimento soberano e que distribua renda e para isso assegure direitos. Por isso, o nosso governo também estará comprometido com uma das suas primeiras medidas em propor a revogação da reforma trabalhista e a retomada dos direitos dos trabalhadores. A terceirização generalizada, o trabalho intermitente e o conjunto de medidas que dilapidam a vida do trabalhador precisam ser revogadas no país, se se quer falar em pactuação que os trabalhadores caibam nela. Agora vem a pergunta. Nós estamos falando que vamos investir 180 bilhões de reais para poder reativar a economia com investimento público. E a pergunta que se vem num momento como esse é de onde vem o dinheiro? Que é o que mais nós temos ouvido, é o grande debate nacional. Nós queremos aqui afirmar uma convicção de que o problema do nosso país não é uma economia no buraco. O Brasil segue sendo, apesar de tudo e apesar do Temer, a 8ª economia do mundo. O problema do Brasil não é falta de capacidade de investimento. O problema
é que há uma péssima distribuição da renda nacional que impede e bloqueia investimentos. O Estado brasileiro hoje é financiado pela classe média e pelos trabalhadores. A carga tributária no Brasil hoje onera excessivamente consumo e produção, e não onera patrimônio e renda. Por isso, há todas as condições de se bancar um amplo plano de investimentos, desde que se toque em privilégios que vários governos não se dispuseram a tocar até aqui. E esse é um dos centros da nossa proposta. Nós vamos então fazer uma reforma tributária progressiva para acabar com a distorção que é o sistema tributário brasileiro e a fonte de arrecadação do nosso Estado. Hoje no Brasil, quem tem menos paga mais, quem tem mais paga menos. Não tem o menor cabimento que 49,6% da arrecadação no país seja sobre consumo e produção, enquanto 20% é sobre renda e menos de 5% sobre patrimônio. Nós vamos fazer uma tributação progressiva para voltar a tributar lucros e dividendos que não são tributados no país. Apenas essa tributação tem potencial arrecadatório de 60 bilhões de reais ao ano. É importante lembrar que dos 35 países da OCDE, 34 tributam lucros e dividendos. No Brasil se tributava até 1995, quando Fernando Henrique Cardoso aprovou uma isenção injustificável. Nós vamos voltar a tributar lucro e dividendo. Nós vamos fazer o que a Constituição já prevê, que é taxação progressiva sobre renda, em relação a fortunas, por exemplo, e que hoje não é aplicado. E ao mesmo tempo vamos criar condições para que se desonere o peso sobre o consumo e se reduza o peso sobre a produção. Esse é o centro de uma reforma tributária progressiva no Brasil. Nós vamos também rever as farras de desonerações fiscais para grandes grupos econômicos. É importante que se diga aqui, quem cria emprego no Brasil é micro, pequena e média empresa. Sobretudo, são responsáveis por mais de 70% da geração de empregos no Brasil. E quem se beneficia mais com as desonerações são as grandes empresas, inclusive grandes empresas multinacionais, sem qualquer contrapartida em geração de emprego. Isso precisa ser revisto. Apenas neste ano, 283 bilhões de reais deixarão de ser arrecadados pelo governo federal por desonerações fiscais. É verdade, uma parte dessas desonerações é o simples, uma parte dessas desonerações tem a ver com contrapartidas de emprego. A média mundial é de 2% do PIB em desonerações fiscais. No Brasil isso está em 4% do PIB. Exatamente porque foi dado desonerações de maneira descontrolada e sem garantia de emprego ao trabalhador. Foi dado desonerações, vamos dizer aqui como as coisas acontecem, porque grandes empresas tinham lobbies com determinados parlamentares por financiamento de campanha eleitoral e esses lobbies atuaram para ganhar desonerações no Congresso. Isso não pode ser critério. Nós vamos mexer nessas desonerações, vamos cortar essas desonerações e esse recurso vai ser arrecadado para o Estado brasileiro para incentivar um amplo plano de geração de emprego e renda. E o terceiro caminho que eu queria apontar aqui é a rolagem de juros da dívida pública. A dívida pública brasileira aumenta por ser uma das mais caras do mundo. Caras, por quê? Há uma taxa de juros absolutamente fora do padrão internacional. O Brasil paga uma das maiores taxas de juros do mundo. Nós estamos falando aqui de juros reais, não é? O governo Temer, o Henrique Meirelles, essa turma gosta de brincar com a confusão, dizendo, nós reduzimos os juros a patamares inéditos. Se reduziu a taxa nominal de juros. Agora, isso se reduziu junto com a inflação. A taxa real de juros é a taxa nominal, a taxa Selic, descontada a inflação. Quando a inflação cai,
Evidentemente, isso se desconta nos juros. A taxa real segue sendo entre as 5 maiores do planeta. Isso precisa ser revisto, porque isso hoje é uma torneira de recursos públicos injetados diretamente para o capital financeiro, para banqueiros e fundos de investimento. Nós vamos também redefinir o perfil da dívida pública brasileira, contratando títulos de longo prazo e não de curto prazo que só beneficiam os especuladores. E ainda nesse ponto da retomada do investimento público, é importante que se fale, estamos aqui em Santos, e é um polo importante nesse sentido, da retomada dos investimentos das empresas públicas e estatais no país. Estão desmontando as empresas estatais, sobretudo a Petrobras. O que nós estamos vendo hoje é uma política de desinvestimento na Petrobras. A Baixada Santista, no plano original, iria ser o grande centro do pré-sal nacional brasileiro, né? E se bloqueou isso com a política adotada pelo seu Pedro Parente de 1 ano e meio para cá, de desmonte da Petrobras, que além de ter gerado perda de empregos, perda de renda e um processo de privatização velada, além disso tudo gerou efeitos destrutivos no preço do gás de cozinha, no preço do diesel e no preço da gasolina. Nós vivemos a greve dos caminhoneiros recentemente, que foi a expressão fiel disso. Muita gente se coloca, quando nós entramos no assunto da Petrobras, bom, mas houve corrupção na Petrobras. Pois bem, houve corrupção na Petrobras. Agora a pergunta que nós temos que devolver para quem trata disso é o seguinte: se alguém assaltar a tua casa, o que você vai fazer? Você vai dar a tua casa para o vizinho ou vai melhorar o sistema de segurança? O mais razoável é melhorar o sistema de segurança. Por isso nós temos que dar transparência na gestão da Petrobras, controle social na gestão da Petrobras, não entregar ela para a Shell, não entregar ela para a Exxon, não entregar para as empresas estrangeiras. E vamos fazer isso com soberania, com autonomia sobre os recursos naturais e retomando investimento. Peguem como está o Comperj no Rio de Janeiro. Aquilo virou um cemitério. Era um investimento de dezenas de milhares de trabalhadores que estão morando hoje em barracas na calçada. Se produziu um desinvestimento que é inaceitável. A Petrobras chegou a ser responsável por 20% de todo o investimento nacional. Isso será retomado no nosso governo. Pois bem, o primeiro desafio é precisamente esse, da retomada do investimento público no Brasil. Tem de onde tirar condições para esse investimento, mas vai ser preciso enfrentar privilégios, enfrentar a farra das desonerações, enfrentar uma reforma tributária progressiva que faça com que os super ricos, sobretudo o setor financeiro no Brasil, comece a pagar a conta do crescimento. O segundo desafio, já toquei aqui de passagem, e sei que isso toca ao trabalhador brasileiro, assim como toca aos comerciantes e pequenos empresários, é a necessidade de se baixar os juros no país. E aqui nós não estamos falando apenas da taxa Selic, da taxa de referência para os títulos da dívida pública. Aqui nós estamos falando do empréstimo na porta do banco. Os bancos públicos no Brasil têm um papel fundamental nisso. Hoje, um grande empresário, a JBS, chega no BNDES ou chega no Banco do Brasil e repete, tem tapete vermelho na entrada. O pequeno comerciante, o pequeno empreendedor ou trabalhador, a porta trava e apita, ele nem passa. Quanto menos consegue conversar com o gerente, nem cafezinho tem. Ou seja, é preciso redirecionar os bancos públicos para que sirvam à sociedade brasileira, não às grandes empresas brasileiras. Isso passa por linhas de crédito voltadas ao trabalhador, isso passa por linhas de crédito voltadas aos micro, pequenos e médio empresários. Mas isso passa, sobretudo, por baixar os juros na economia do varejo. Isso dá para fazer. Isso é decisão política dos bancos públicos. Está aqui o BIC, que é bancário,
da categoria não sabe muito bem como essas coisas funcionam. Seja com a liberação do compulsório, nós podemos liberar mais o compulsório dos bancos para poder fazer crédito, e nós podemos também baixar a taxa de empréstimo desses bancos, o spread bancário, que no Brasil é o segundo mais alto do planeta, só perde para Madagascar, é o segundo mais alto do planeta. O spread bancário, para quem não sabe, é a taxa de agiotagem. É a diferença entre o que o banco paga para o nosso dinheiro quando a gente deixa lá para render e o que ele cobra quando nos empresta dinheiro. A do Brasil supera 30% e é a segunda taxa de spread mais alta do mundo. Dá para reduzir. Se a Caixa Econômica e o Banco do Brasil reduzem os juros, se o Bradesco, o Santander e o Itaú não virem atrás, vão perder a clientela. É lei de concorrência, é lei de mercado. Se os bancos públicos reduzem